Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos dar início aí a mais uma aula. Então, hoje é dia 22 de junho de 2020. Vamos começar a falar de interface com o usuário, né? Então, a proposta aqui é que você possa modificar o Excel e dar a ele um- uma aparência mais profissional, né? Você pode fazer sistemas usando o Excel e dar a ele uma aparência bem profissional, criando formulários personalizados para interação com o usuário. A proposta aqui, né, é que você, quando você está pensando em fazer algum tipo de sistema, algum tipo de aplicação para o usuário, é dar a esse usuário todas as facilidades, né? Aliás, a história da computação, ela se confunde com essa proposta de dar ao usuário facilidades. Então, tudo que se foi feito até hoje é no sentido de facilitar o uso de computadores, né? E de aplicativos, né? De computadores. Então, hoje nós vamos começar a ver isso, né? Vamos lá. Então, a aula, a gente vai criar formulários, vamos usar um user forms e vamos usar é, controles, né, dentro de user forms. Vamos também criar um botão para exibir esse user form. Então vamos imaginar uma, um, um seguinte tipo de problema. Imagine que você esteja preparando uma lista, certo? O Excel não é exatamente um software que você usaria para fazer registro de banco de dados. Mas ele é muito útil para quando você tem uma lista e você quer fazer filtros, ordenação, etc e tal. Então, imagine que você tenha, né, completamente fictício, né, uma lista que você queira cadastrar nome, endereço de clientes e o seu CPF. Depois você vai entender por que eu botei CPF aqui. Então você pode criar botões para fazer entrada de dados aqui, certo? O usuário pode fazer manualmente a entrada de dados diretamente na célula, mas fazer a entrada de dados via interface gráfica é mais interessante porque você tem um maior controle sobre aquilo que está sendo digitado. Você não quer, digamos assim, sujar, entre aspas, né, o seu banco de dados com dados que não são fidedignos ou dados é, espúrios. Então, você quer ter o seu banco de dados o mais limpo, né, digamos assim, possível. Até porque esses dados, você pode pensar assim, mas não tem problema nenhum, vai estar lá. Não, não. A performance, ou melhor dizendo, né, em português, o desempenho de um banco de dados, ele está ligado diretamente ao seu volume. Ou seja, quanto maior é o volume de um banco de dados, mais suscetível ele está à perda de desempenho. Tanto é assim que existe uma prática comum, né, entre o pessoal que é administrador de banco de dados, que é o esvaziamento de banco de dados, ou seja, periodicamente você tem que ir lá e promover um esvaziamento. Claro que esse esvaziamento ele é realizado com base em critérios, né? Existem critérios para isso. Não cabe aqui a gente ficar discutindo isso aqui agora, né? Mas só para que vocês saibam que existem critérios para esvaziar o banco de dados e manter o seu desempenho, né? Muito bem, então só assim um pretexto, né, para a gente começar a conversar sobre isso. Muito bem, então eu vou abrir aqui então lá nosso Visual Basic
Ah, observe que eu já trouxe aqui a function CPF, né? A gente daqui a pouquinho vai trabalhar sobre isso. Pronto. Limpei tudo. A gente já viu aqui no navegador do VBA Project, ou projeto VBA, certo? Os objetos, a gente já falou de módulos, já falamos dos objetos de Excel, né, para que a gente pode inserir código a eventos, né, que acontecem na planilha. Muito bem, agora vamos criar mais um objeto, né? Que objeto é esse? O User Forms, formulário do usuário. Muito bem, criamos aqui um User Form. Ele criou com o nome provisório de User Form 1. E aqui você tem os controles. O que você pode adicionar nesse controle? Então, nós temos rótulos, caixa de textos, caixa de combinação, lista, seleção, botões de opção, botões de ativação, quadro, botões de comando. Temos table strip, né, multipágina, para você criar uma interface um pouco mais complexa. Você pode colocar imagem, botões de rotação, botão de rolagem, muita coisa aqui que você pode fazer e criar um user form completamente personalizado à sua cara. Muito bem, então a proposta aqui é a gente criar um user form para fazer a entrada de dados aqui nessa lista, certo? Então eu vou criar um user form para inserir novos clientes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o nome desse formulário. É uma boa prática, né? Trocar o nome logo. Muito bem. Então, para trocar o nome, eu tenho que abrir as propriedades desse formulário. Para abrir as propriedades do formulário, normalmente ele já vem, já fica aqui, né? Mas a caixinha não está aberta, né? Mas eu posso abrir, ó. Tá aqui, ó, janela de propriedades. Tá vendo aqui, ó, janela de propriedade? F4. F4. Também pode usar o atalho do teclado. Então, clicando aqui, você abre o user form. Isso aqui é uma janela flutuante, tá vendo? Você pode colocá-la aqui, arrastar para cá, colocá-la, encaixá-la aqui. Você pode deixá-la flutuando aqui também. Você pode deixar em várias posições, né? Muito bem. Então aqui você tem a user form 1. Você tem várias propriedades. Pode trocar a cor, pode trocar o estilo de borda, várias coisas, certo? Eu vou primeiro mudar o nome que aparece aqui em cima, na barra de título, né? User Form 1. Isso aqui é essa propriedade aqui, Caption, User Form 1. Então eu já vou apagar isso aqui, vou colocar aqui, novo cliente. Olha lá, já apareceu lá na barra de título. Eu também vou mudar o nome. Observa que são coisas diferentes. O Caption é o que aparece aqui em cima. O nome, que embora se chame User Form 1 também, é o nome que eu vou usar para referenciar a essa interface. Então eu vou dar um nome para essa interface gráfica aqui. Você observa que nesse caso, como eu vou dar um nome para esse objeto, ele não pode ter espaço em branco, não pode ter ser cedilha, não pode ter acento, nada dessas coisas. Então eu vou dar um nome para ele aqui, vou chamar de novo, tudo junto, cliente form. Então a gente tem que lembrar esse nome, porque se eu quiser fazer uma referência a essa interface gráfica, eu vou usar este nome aqui, novo cliente form. Legal. Vou criar um formulário assim bem simples, né? Muito bem. Tem outras coisas aqui, né, que vocês podem testar depois, certo? Cor, tipo de borda, tipo de cor, você pode customizar aqui à vontade. Pode alterar o tamanho também, ó, botar maior, menor, então, à vontade.
Tudo bem, vou fechar aqui as propriedades dele. As duas coisas principais que eu fiz foram mudar o nome da interface gráfica e mudei também o caption. Agora eu vou colocar aqui alguns controles. Então primeiro eu vou inserir aqui um rótulo, certo? Em inglês se chama label, certo? E aí esse label eu vou mudar também sua propriedade. Eu vou mudar o que está escrito aqui dentro, é label 1. Assim como o formulário, ele também tem um caption e também tem um nome. Como é que eu faço para ver isso? Eu vou lá em propriedade. Observe que ele está selecionado. Então observe aqui na barra dizendo qual é a propriedade de que objeto estou me referenciando, label 1. Eu posso mudar o nome dele, né? Mas tudo bem, é só para mostrar que a gente pode mudar aqui. Rótulo 1. O mais importante é o caption, que é o nome que vai aparecer aqui. Então, ok. Vou chamar aqui de nome, a entrada do nome dele. Muito bem. Se você quiser, achou pequenininho, você pode dar uma melhorada aqui na fonte. Ó, tem uma propriedade fonte. Você clica aqui na fonte, tem os 3 pontinhos aqui no fim. Eu posso mudar aqui, vou botar uma fonte tá Roma, tá bom, 10 pontos, vou só aumentar um pouquinho. Um pouquinho maior, vou botar 12. Aí você pode controlar aqui, né? Nome. Muito bem. E agora eu vou colocar uma caixa de texto. A caixa de texto é uma caixa de entrada. É onde o usuário vai digitar o nome do usuário. Certo? Vou botar aqui do lado. Então essa aqui também vai ser um text box. Observe que isso aqui é um label e isso aqui é uma caixa de entrada. Observe que ele já tem uma aparência diferente. Então ele é o text box 1. Se você quiser mudar o nome é bom, né? Chamar ele de nome teste. Aí você pode dar o nome que você quiser. Também tem fonte aqui. Vamos botar a mesma fonte. 12, né? Para ficar igual. E assim sucessivamente. Então eu vou criar. Já que eu já criei esses dois aqui, eu posso selecionar, clicando e arrastando, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou só mudar, ele criou ao mesmo tempo um rótulo e uma caixa de texto. Eu vou só trocar o caption aqui, né? Para endereço. Essa caixa de texto ele botou text box 1, eu vou mudar então para end text, endereço, texto de entrada para endereço, e finalmente vou copiar novamente para colocar o CPF. Ctrl C, Ctrl V. Já está formatado, né? Então a gente aproveita. Só alinhar aqui, né? Trocar aqui o caption, que vai ser CPF. E aqui então, essa caixa de texto eu vou chamar de CPF Text. Podia dar o nome que eu quisesse, né? Só para lembrar depois. Que o nome dessas caixas de texto aqui é importante porque eu vou fazer referência a ela depois. Muito bem, e vou criar 2 botões aqui. 2 botões de comando. Um botão inserir, também vou mudar o caption dele. Inserir. E um fechar. Pode aumentar um pouquinho aqui, né, o tamanho da letra, né? Então eu venho aqui na propriedade de fonte, botar 12 aqui também. Inserir esse aí daqui também, vou mudar aqui o tamanho dele, botar 12. E vou mudar o caption
Vou colocar aqui fechar. Fechar. Perfeito. Então está pronto aqui o layout da minha interface gráfica, certo? Para testar se está funcionando ou não, como é que a gente pode fazer? Eu vou criar um botão para chamar essa interface gráfica, certo? Vou criar um botão e ele vai chamar essa interface gráfica. Vamos lá? Vem aqui. Eu posso vir aqui na guia desenvolvedor, inserir um botão. Vou criar aqui um botão, certo? Ainda não está pronta essa macro, eu vou criar uma nova macro que vai chamar aquela interface gráfica, novo, certo? Então veja que ele adicionou uma sub que está referenciada ao evento clique do mouse. O nome daquele botão se chama botão 1 e ele está associado a este evento, clique do botão mouse. O que ele vai fazer? Ora, simplesmente chamar novo cliente form. Então por isso que é importante a gente saber o nome dele, porque agora eu vou me referenciar. Então novo cliente form. O que eu vou fazer com ele? Ponto. Me deu várias opções aqui. O que eu posso fazer? Eu posso copiar, posso excluir, eu posso hide, esconder. Né? A gente tem que saber um pouquinho de inglês. Né? Move, mover, copia, colar. Eu quero show, exibir. Quero que ele seja exibido. Show. Interessante. E esse botão aqui, vou também fazer a mesma coisa e adicionar um código associado ao evento clique do mouse ao fechar. Então, como é que eu posso abrir o código aqui associado a este botão? 2 cliques sobre ele. 2 cliques sobre ele, ele vai abrir o código associado ao clique do mouse. Aquele botão se chama Command Button 2, né? Eu não troquei o nome dele, ele usou um nome default. Command Button 2. Provavelmente porque o outro se chama Command Button 1. Então o que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou fechar. Novo cliente form ponto hide. Então é o show e o hide. Exibir e fechar. Vamos ver, já deve estar funcionando. Vou abrir aqui o Excel. Vamos trocar o nome dele. Editar texto. Vou botar aqui novo cliente. Ficou grande, né? Posso mudar aqui o novo cliente. Posso mudar se quiser depois dar uma novo cliente. Então beleza. Cliquei fora. Vamos testar? Novo cliente. Observe que quando eu passo o mouse agora virou uma mãozinha, né? Aqui ó, mãozinha. Clico em mouse e ele exibe aqui novo cliente. Então eu vou botar aqui o nome do cliente, botar o endereço, CPF, vou clicar no botão inserir e ele vai colocar aqui. O botão fechar, fecha. Novo cliente. A gente sempre tem que colocar uma porta de saída, né? Se quiser, eu posso até tirar esse botãozinho aqui de fechar aqui também, tá? Você pode deixar, ou se você quiser, você pode tirar. Isso aqui é uma das propriedades desse formulário. Eu posso tirar esse X aqui que fica no canto superior direito, para fazer eu forçar para que o usuário sempre feche usando esse botão. Por que eu faria isso? Ora,
Porque aqui, além de fechar, eu posso colocar aqui um outro tipo de código aqui dentro, né? E aqui não, aqui é simplesmente fechar. Posso retirar isso aqui. Vamos retirar isso aqui só para a gente ver como é que funciona. Fechar. Vamos lá. Eu vou abrir aqui as propriedades do novo cliente. Propriedades. Então deve ter aqui uma propriedade. Enable true, height, left, picture, scrolls bar, altura, left, top, show model true. Essa propriedade aqui também é importante, né? Ela é modal. O que é modal? Não sei se vocês estão percebendo, mas que quando a gente exibe a, a interface gráfica, ele não consigo fazer nada antes de fechar. Isso é o que é modal, né? Isso é o que significa modal. Então ele é modal aqui, ó. Show modal true. Posso botar false aqui também, né? Se eu não quiser torná-la modal. Special effects, tag top. Seria esse Mouse pointer. É o tipo de mouse, como seria a, a aparência do mouse quando você passa por esse formulário. Então, deixa eu testar aqui, ó. A gente pode botar o mouse point arrow. Arrow é uma flecha, né? Então, vamos exibir de novo. Então, é esse, acho que é esse aqui, né? Deixa eu testar um outro aqui. Tem que botar um bem diferente, né? Para a gente perceber aqui. Sei lá, um pointer help. Vamos testar lá como é que fica. Ó, tá vendo? Esse seria o mouse com ajuda. Então é a aparência do mouse quando ele passa por cima da interface gráfica. Você tem vários tipos lá, né? Aí você pode escolher aquele que é mais adequado para o tipo de interface gráfica que você está preparando, né? Tem inclusive um custom aqui, você pode inclusive personalizar. Eu vou usar o default mesmo. Default. Muito bem. Vamos a o que interessa, né? Fazer com que o nome, endereço, CPF vá para a lista, né? Então, num determinado momento, o usuário vai escrever aqui o nome, vai escrever o endereço, vai escrever o CPF, e aí ele vai clicar nesse botão inserir. Inserir. Então, eu tenho que colocar um código aqui que vai pegar o que o usuário escreveu aqui nessas caixas e colocar lá naquelas células, né? Então, tá ok, vamos fazer isso. Vou fechar aqui só para ganhar espaço, né? Inserir, 2 cliques sobre ele. Eu vou então abrir o código associado ao clique do mouse para o botão que se chama Command Button 1. Perfeito. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que está lá, né? Na caixa de texto e colocar na célula. Então, beleza. Como é que eu faço para pegar o texto que está naquela interface gráfica? Eu tenho que saber o nome dessa caixa de texto. Qual o nome dessa caixa de texto? Estão lembrados lá? É nome text. Deixa eu botar de novo aqui a propriedade. Deixa eu botar essa propriedade aqui porque a gente vai usar muito, né?
colocá-la aqui embaixo. Pronto, aqui. Deixa ela aqui. Muito bem. Então a gente vai precisar muito das propriedades para saber o nome, né, das coisas, né? Então, eu tenho CPF tax, end tax e nome tax. Perfeito. Então eu tenho que primeiro saber qual que é a célula que eu vou colocar. Então eu vou usar aquele artifício que a gente já usou várias vezes, né? Que é identificar qual que é a última linha. Vamos colocá-lo na última linha. Na última linha da minha lista de Excel, né? Tá lembrado como é que a gente faz para identificar qual que é a última linha? A gente vai usar aquela nossa dica, né? Que é o linha final, última linha, né? Última linha é igual a range. Vamos colocar aqui o range. Aí tem que ver qual que é a última célula, né? A última célula. Qual que é a última célula? Vamos pegar esse valor lá. Então, é a 1048.576. Então, é a 1048.576. Ponto. Aí a gente tem que subir, né? Tá lembrado como é que a gente faz isso? É a propriedade end up, né? End, certo? E aí nós vamos escolher xl up ponto row. Pronto, aqui, beleza. Então isso aqui está pegando a última linha preenchida, né? Aquela técnica que a gente já usou várias vezes anteriormente. Então eu já peguei. Então se eu quero saber qual que é a última linha em branco, é só somar 1, né? É a próxima linha. Mais 1. Agora sim, estou pronto para colocar em cells na última linha em branco, na coluna A, né, que é a 1, eu vou colocar ponto velho, eu vou colocar o conteúdo do texto na caixa nome, né? Então é nome ponto text, nome text ponto value, o valor que está lá. Então ele vai pegar o valor que está na caixa de texto e colocar na célula. Eu tenho que repetir isso aqui para o endereço e para CPF. Só mudando a coluna. Então aqui na coluna 2 e aqui na coluna 3. E aqui então vai ser o end text e aqui o CPF. Prontinho. É isso que vai fazer. Vamos testar? Então, sim, pode falar. Bom dia, professor. Uma dúvida. Ali você não coloca entre aspas por conta da palavra text? Ali, nome, text? Nome teste é o nome do controle, né? Lembra aqui, ó, name é o nome do controle. Então, a gente só usa aspas quando eu quero que seja literal, certo?
Então, na verdade, eu quero pegar o valor que está dentro deste controle. Como é que eu faço referência ao controle? Ao nome do controle. É como se fosse uma variável, né? Ah, tá. Entendi. Não, pensei que estava no mundo. Hum, Quando eu peguei a aula uhum. Rio, eu tô um pouco perdido. Tá bom, obrigada. Aí, bom, aí agora vamos testar novo cliente. Muito bem, vamos botar aqui o João. Endereço: Rua X 99 ou 22. CPF, aí eu coloco um número aqui qualquer. Inserir. Inseriu, né? Perfeito, funcionou certinho. Só que se eu quiser agora colocar um outro cliente, ele, ele deveria inserir e apagar isso aqui, né? Não deveria? Se eu fechar aqui e voltar de novo, continua o João lá. Pô, eu acho que ele deveria inserir, né? Ora, bola. Então vamos fazer isso. Depois que ele inseriu, eu tenho que pegar. Opa, tem que terminar lá, né? Depois que ele inseriu, então, eu tenho que limpar as caixas texto. O que ele devia fazer, ele já faz. Agora, o que a gente vai fazer aqui, né, como a gente está criando uma interface gráfica, a gente tem que trazer facilidade, né? Então é isso, nós vamos limpar o conteúdo da caixa de texto para que ele possa colocar outro cliente se ele quiser. Nome teste.value. Vamos limpar ele igual a... Aí aqui sim eu coloco aspas, porque eu estou limpando, né? Então eu vou botar literalmente nada dentro dele. Engraçado falar isso, né? Literalmente nada. Velho, CPF, velho. Então eu limpei. Então vamos testar agora. Novo cliente. Ainda continua aqui, né? Eu tinha que ter limpado antes, né? Vamos limpar. Tá. Ok, vamos lá. Maria. Na rua Y. CPF. Inserir. Opa! Eu escrevi errado aqui, né? Text. Vamos voltar lá. Maria. Inserir. Ele insere. Você veja que ele entrou logo depois do João, né? E limpou aqui para que eu possa colocar mais clientes. E se eu fechar, voltar, ele continua em branco. Perfeito, ó, melhorou bastante, né? Nossa interatividade. Agora, veja quais são os benefícios de a gente utilizar aqui essa interfacezinha gráfica. É que você pode controlar para evitar, por exemplo, eu coloco aqui uma coisa, coloquei aqui o endereço e não coloquei o nome. Se eu mandar inserir, ele vai inserir sem nome. Isso aqui não fica muito bom não, quer dizer, eu vou contaminar a minha lista, né? Colocando um cliente sem nome. Então, o que você pode fazer? Você pode antever essas, digamos assim, essas coisas que o usuário pode cometer, né? Em computação é muito engraçado, né? Porque o pessoal diz, né, que os programas são muito bons, né? O defeito é o usuário, né? O usuário é que estraga tudo. Porque o usuário sempre encontra uma maneira de usar o seu programa de uma maneira que você não tinha pensado, né? E aquilo ali provavelmente vai se tornar um bug, né? Pois bem, então você tem que antever as possíveis falhas que o usuário possa cometer, né? E é,
e tratar isso. Então, como é que eu vou tratar isso? Vou colocar um if. Simples assim, né? Então, eu só posso botar aqui, antes de tudo, eu posso botar um if. If nome teste. Se o conteúdo da caixa de texto de nome for vazio, então, não, contrário, né? Se não for vazio. Se não for vazio, então eu faço isso. Certo? Se não, else. Aí a gente dá uma mensagem lá pro nosso usuário, né? Vamos criar aqui uma message box. Preencha o nome do cliente. Uma mensagem assim bem gentil, né? Vamos botar aqui OK only. Só com o botão OK e vamos colocar um título de faltando nome. Pronto. Fecha. Não, sem parênteses, né? Porque eu não vou pegar o valor do resultado dessa message box. End if. Pronto. Então agora melhorou um pouquinho mais a nossa interface gráfica. Vamos ver lá, novo cliente. Então eu vou botar lá rua GG. Esqueci o nome do cliente. Inserir. Opa, faltando nome. Preenche o nome do cliente. Ok. E ele não. A não ser que você feche. Mas se eu fechar, volta. Então é importante na hora em que eu for fechar, eu limpar também, né? Para que quando eu venha novamente abrir, eu, eu, eu venha com a interface gráfica limpa, né? Você veja que agora tudo que a gente está fazendo é só depurando o código, né? Fazendo com que ele se torne mais interativo. Então, antes de fechar, novo cliente hide, antes de fechar, eu limpo o texto. Depois, você veja que o nosso fechar já está incorporando outras coisas. Fechar formulário. Professor, Sim. eu poderia usar aquele clear context aí também ou não? Desculpe, eu não entendi. Eu poderia usar aquele código clear context aí também ou não? O código content. Clear para limpar o conteúdo da célula. Não, mas eu não estou limpando o conteúdo da célula, eu estou limpando a caixa de texto, né? Então, o código é diferente do Exatamente. Eu estou limpando aqui, o que eu estou limpando aqui é essa caixa de texto, não é aqui. Certo? Não é a célula, é essa caixa de texto aqui. Se eu clicar em fechar agora, ó, ele limpou. Ele limpa, toda vez que eu fecho, ele limpa aqui a caixa de texto, para que você possa inserir um outro cliente, nome, endereço, CPF, e assim sucessivamente, né? Então a gente pode ir colocando aqui as proteções. Boa parte do código, né? A gente gasta justamente criando essas proteções, né? A gente tem que proteger o código contra o usuário, né? O pessoal até brinca, né? Fazer código à prova do usuário, né?
Porque é o seguinte, se você está querendo um banco de dados limpo, né? Você não quer, você quer que ele, pelo menos o nome esteja correto, o endereço esteja correto, CPF esteja correto. Opa, eu quero que o CPF esteja correto. Então a gente pode aproveitar aquele código que a gente criou em aulas anteriores, que está aqui, eu já trouxe aqui. Você lembra aquele código? Que verifica o CPF. Está lembrado dele? Então, em computação é assim. A gente aproveita o código. Já está pronto. Então não vou copiar de novo. É só chamar. Function CPF. Então, se eu quiser, por exemplo, proteger minha interface gráfica para que o usuário coloque um CPF válido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma proteção aqui. Aí, aí depende do projetista. Como você vai colocar essa proteção? Se eu posso colocar a proteção aqui no inserir também, né? Quando ele for inserir, verificar e tal. Ou eu posso colocar aqui direto. Toda vez que o cara digitar o CPF, eu já verifico de cara se ele é válido ou não é. Então, eu vou criar então um código para o evento associado à caixa de texto mudança na caixa de texto. Então, toda vez que eu atualizar aquela caixa de texto, eu vou rodar esse código. E que código é esse? Ora, eu vou chamar a minha função CPF. Como é que se chama a minha função CPF? Simplesmente CPF, né? E eu tenho que passar o range, né? Você lembra que a gente botou aqui como range? Aqui eu tenho que passar ele como não é range mais. Ele vai ser um texto, né? Então eu vou mudar aqui. Eu não devo fazer isso, certo? Eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer aqui para poder funcionar. Então é uma caixa de texto, né? Então eu tenho que passar para ele um texto. E aí ele vai testar lá se o CPF é válido ou não. Eu vou receber como resposta sim ou não. Então, vamos voltar aqui para o nosso CPF Text Change. Então, CPF. E aí eu passo para ele agora uma string. O que eu vou passar para ele? O conteúdo de CPF teste. Ponto velho. E o que você receber como resposta? True ou false. Para quê? Para colocar dentro de um if. Então, se for true, then... Não, se não for true, né? Se for true, ele tá válido. Se ele não for válido, if not, CPF teste velho, então, sei lá, vamos botar uma mensagem box aqui, né? Mensagem box. Então ele vai botar uma mensagem CPF inválido. Então, vou botar também um botão só de OK. E aí o título vai ser CPF inválido. Pronto. E aqui end if, né? End if. Então vamos testar. Novo cliente. Vou botar logo um CPF inválido. Opa. Não é mais range, né? Vamos lá. Novo cliente. Opa.
toda vez que eu digito um número, ele está dando CPF inválido. Opa, não é exatamente aquilo que eu quero. Tem que mudar lá. Então, a CPF teste não é em change, é after update. Não é toda vez que eu digitar um número, ele faz aquele código. Não é, então, é esse evento. Qual é o evento? After, depois de atualizar. Então, vou pegar esse código aqui e botar no evento depois de atualizar. After update. Agora sim. Então, vou apagar isso aqui. Não é aqui que eu quero colocar. Eu quero colocar o evento associado after update. Vamos ver agora, então. Novo cliente. Então enter. CPF inválido. Vamos colocar um CPF válido aqui. Tudo vocês podem não acreditar, mas é um CPF válido. Viu? Aceitou. Aceitou. Nesse caso, ele aceita tanto com ponto, com traço. Sim, lembra que o nosso código ele é flexível o suficiente para aceitar qualquer tipo de formato aqui de CPF, né? Então agora inserir, e ele inseriu aqui corretamente. Então você veja que agora eu coloquei aqui um novo cliente de tal maneira que eu valido o nome e valido o CPF. Então o que mais eu posso fazer? Eu posso travar essas células aqui para que o usuário não preencha aqui diretamente, né? Ele só preencha novos clientes usando esse botão aqui. É só botar uma proteção, né? Proteger a célula. E aí, para que ele só consiga inserir novos clientes via esse botão. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero, né, garantir que ele vai colocar o nome, que ele vai... o endereço também tem um outro aspecto aqui também, né? Não sei se certamente vocês já devem ter feito compras pela internet, já devem ter feito, né? E vocês já devem, e ao fazer compra pela internet, vocês devem ter preenchido algum tipo de formulário, formulários iguais a esse aqui, nome, endereço e tal. E vocês devem ter notado que muitos sites, eles pedem antes que você coloque o CEP. Não coloque nome da rua, endereço. Antes, ele coloque o CEP. Para que isso? Para fazer uma espécie de validação do endereço. Porque já que, nesses casos aí, o endereço, né, como você vai fazer uma compra pela internet, o endereço é um dado crítico, né? Você quer que o endereço seja validado, né? Para que você não mande depois o que você está comprando lá para o endereço errado, vai e volta, aquelas coisas todas. Então, você quer que o endereço seja validado. Então, muitas vezes, eles preferem fazer dessa maneira. Preenche primeiro o CEP, aí o que ele faz? Ele valida o endereço via CEP. Ou seja, ele vai lá no site dos Correios, procura o CEP, e aí, se encontrar o CEP, ele já vai lá e já preenche cidade, estado, nome da rua, né? Muitas vezes, hoje em dia, o nome da rua já vem preenchido. E aí só falta você complementar o número da casa ou do apartamento, do prédio e o complemento. Então é para você minimizar a chance de ter erro, né? Mesma coisa aqui. Eu criei uma interface gráfica para minimizar a chance de você ter, por exemplo, aqui na lista, um cliente sem nome, um CPF inválido, certo? Então a gente controla isso via código, certo? Então eu estou usando aqui
códigos para evitar que ele coloque um CPF inválido, que coloque, por exemplo, cadê? Um nome, coloque não preencha o nome do cliente. E assim sucessivamente. Você pode agora testar a interface gráfica, estressá-la mais para ver se tem algum outro tipo de defeito e colocar outras proteções aí, né? Caso você queira, né? Isso aí testar a interface gráfica. Aliás, deixa eu só comentar aqui também, né? Que, por exemplo, hoje em dia existem empresas especializadas em fazer teste de interface gráfica. Vocês sabiam disso? Ou seja, a empresa não faz mais nada além de testar a interface gráfica. Então você dá lá hoje, porque é muito comum, né? Hoje, todo software hoje em dia, esses aplicativos para celulares, né? Você tem que preencher lá uma interfacezinha gráfica, uma coisa qualquer como a gente fez aqui. E aí, o que faz essa empresa? Testa a interface gráfica. Vê se o cara, por exemplo, pode colocar o nome errado, o endereço errado, CPF errado. Se eu colocar aqui, em vez de botar uma letra, né, no lugar, certo? Se ele vai aceitar, se ele, por exemplo, entrou, saiu, continua não limpou aqui. Então, hoje em dia, você tem empresas que são especializadas nisso, né? Fazer só esse testar a interface gráfica. Muito bem. O inserir novos clientes é fácil. Certo? Inserir novos clientes é fácil. Agora, sempre quando a gente está trabalhando com banco de dados, a gente tem lá aquelas operações que são operações típicas de banco de dados. Quais são essas operações? São 4 operações básicas. Inserir, esse aqui, novo cliente, fácil, a gente coloca aqui na última posição, certo? Você tem também editar, por exemplo, o João mandou uma mensagem para você dizendo que o endereço dele mudou. Ele não mora mais na rua X, mora na rua, sei lá, qualquer outra rua, Z. Então você tem que atualizar. Certo? Se a gente quer evitar que a gente preencha diretamente aqui na célula, então eu tenho que criar aqui um botão atualizar. Certo? Atualizar. Queria botar aqui. Desenvolvedor, inserir um outro botão, certo? E esse botão a gente pode associar a um código que atualizaria. Atualizar. Como é que eu faço isso? Aí é um outro código, né? Diferente de inserir, porque inserir é fácil. Vem aqui na última posição e coloco. Atualizar, eu tenho que procurar o João, certo? E modificar o seu endereço. Eu tenho também o terceiro código seria buscar. Né? Eu quero ver qual é o endereço do João aqui. Qual é o endereço do João? Tem que buscar aqui. Aí mais um código para buscar. Ou você nem precisa fazer, né? Porque era fácil, né? Só colocar aqui o filtro, né? Só colocar aqui o filtro.
Talvez esse aqui, né, nem precisaria, né? Só por buscar aqui, aproveitar as funcionalidades que o Excel já tem. Mas, por exemplo, excluir seria a quarta operação ligada a banco de dados. Como é que eu faria para excluir? Excluir a Maria. Aí você veja que é um código um pouquinho mais complicado, né? Porque excluir a Maria não é simplesmente localizar a linha da Maria e apagar, né? Porque se eu apagar a Maria aqui, vai ficar uma linha em branco, né? Opa, vai contaminar aqui minha lista. Então eu também tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou, né, excluir? Seria mais um botãozinho que a gente colocaria aqui, excluir. E aí eu teria que excluir a Maria sem contaminar meu banco de dados. E professor, essas funções só dá para ser da mesma planilha, não dá para criar outra planilha, esses botões? Dá para você colocar em outra planilha também. Você criar aqui uma planilha para que ele possa ir usar aqui sem ver, né? Sem ver a lista, né? É. Sim, pode. Pode, eu posso botar lá, né? Vem aqui em desenvolvedor, modo design, né? Aí eu recorto e coloco aqui. E aí ele não vê, né? Você pode inclusive esconder isso aqui. Você pode esconder clientes. Pode botar aqui. Ctrl X. Vem aqui, Ctrl V. Você põe numa outra planilha. E aí ele adiciona. E nem sequer está vendo você manipular esta planilha aqui. E aí lá no código, você pode esconder. Visible. Planilha cliente. Tem aqui a propriedade visible. Aí você pode botar ela aqui. Hidden. Tem hidden e tem very hidden. Não, só hidden. Pronto. Então, ó. Novo cliente. Sei lá. Fernando. Endereço. Rua TD. Inserir. Ah, sim. Opa. Se a gente tá... A gente tem que apontar, nesse caso aqui, eu teria que apontar mais erro aqui. Como eu troquei de planilha, agora lá dentro de Command Button um clique, eu tenho que fazer referência àquela planilha, né? Então, com a planilha Worksheet, cliente, e aí agora eu tenho que dizer que essas células são daquela planilha. Então eu tenho que botar um ponto aqui na frente. End with. Vamos testar? Então a gente volta para cá. Novo cliente. Pedro. Rua. Vamos ver. Seria.
Não aceitou o if? Não teria que ser worksheets com S, não? Isso. Olha lá. Muito obrigado. Eu errei para vocês me corrigirem. Então, deixa eu parar aqui e vamos testar de novo lá. Novo cliente. CPF, botar um CPF válido aqui, né, para poder passar. Inserir, pronto. Perfeito. Inseriu. Se você for ver lá, não está oculto, né? Então eu teria que exibir para verificar se entrou certo. Vamos aqui. Visible. Fechar. Entrou aqui. Não. Ah, ele entrou errado. Opa, mais um erro, né? Mais um erro. Por que entrou errado aqui, gente? Porque ele tem que verificar a última linha aqui também. Então aqui a gente tem que botar aqui em cima. Olha o erro de lógica aqui. Erro de lógica. Certo? Você vê que o código, em termos de sintaxe, estava ótimo, estava bonito. Mas o erro de lógica. Certo? Ele tem que pegar a última linha daquela planilha. Vamos testar lá. Mais uma vez. Você veja que eu já falei isso para vocês, né? O programador, ele começa programando muito rapidamente, né? Então ele produz muitas linhas de códigos por dia. Depois, a sua produtividade baixa. Por que a sua produtividade baixa? Porque ele passa só debugar, ou seja, retirar esses errinhos, certo? Do código. Ele fica só tirando esses errinhos, testando. Tem que testar muito, né? Testar, vocês devem ter observado que testar é uma tarefa crucial, né, para quem programa, né? Então inserir. Agora, perfeito, agora entrou direitinho aqui. Coisada, não tinha trocado aqui? Não, e ele errou de novo. Não pegou certo. Não precisa colocar o ponto também na frente? Aqui, né? Aqui. E o Ctrl Z também não funciona, né? Não, Quando a gente usa uma save, não funciona. ele tem que reescrever tudo. Nesse caso, sim. Agora foi. Tá vendo? Então a gente tem que testar muito, né? Para não cometer esses pequenos errinhos, né? Então você veja que só o fato de eu ter mudado uma coisa já bagunçou o meu código todo, né? Então eu tenho que voltar, fazer uma inspeção cuidadosa do código, né? Não fui pouco cuidadoso aqui, por isso que acabou tendo esses errinhos. Então, como eu fui pouco cuidadoso, aí cometi erro de lógica. Então aqui eu tenho que especificar explicitamente qual que é a planilha que eu estou inserindo os dados, né? Legal, né? Bom, vou deixar como exercício para vocês pensarem, né? Como é que seria o atualizar e o excluir, né? Buscar também.
E, e aí a gente corrige isso na próxima aula. Tudo bem? Então, a gente se vê então no dia 24, quarta-feira?